Fala, Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos trocar uma ideia sobre o Fluminense? Vamos falar da rapaziada que tá de saída do Flu. Saiu, acabou o contrato, dezembro, tchau. Pessoal que pode sair, tem que ficar alerta aí, porque tem renovação de contrato a ser feita, a serem feitas. Tem o pessoal que tá voltando de empréstimo também. 2 jogadores voltando de empréstimo, então é importante a gente pontuar isso. A gente vai falar também do Miguel, tomou um pé na bunda lá do Bragantino. Vamos falar do Fernando Diniz, negociação para renovação de contrato e do interesse do Fluminense no volante Jair do Galo Mineiro. Então vamos lá, vamos começar com quem saiu do Fluminense, quem vai sair. Já até se despediu o Wellington. Já deixou mensagem no Instagram, agradecendo pela passagem no Fluminense, disse que a missão dele foi cumprida. O Pineda também disse adeus. Matheus Martins fez seu último jogo com a camisa do Fluminense, vai jogar na Udinese ou no Watford, porque o dono do clube é o mesmo cidadão, é dono do Watford e da Udinese da Itália. O cara tem um time na Premier League e tem um time no futebol italiano. Sensacional. É isso que é ter dinheiro. Frazan também terminou o contrato dele com o Fluminense agora, em dezembro. Vai terminar, né? E o Danilo Barcelos, o lateral esquerdo, também. Contrato terminando nesse mês de dezembro. Babau. Então, Danilo Barcelos, Frazan, Matheus Martins, Pineda e Wellington não jogam mais com a camisa do Fluminense. E tem 2 zagueiros que podem sair do Fluminense e já podem até assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Se aparecer uma proposta interessante para esses camaradas, eles assinam o pré-contrato e tchau no mês de abril, que é o contrato deles acaba em abril, né? Daqui a 5 meses, vamos assim dizer, né? Daqui a 5 meses. E é os zagueiros Manuel e David Braz. O Fluminense tem que resolver essa questão, se renova contrato com eles ou não. Tudo bem que é em abril, então ainda tem 5 meses para o Fluminense decidir sobre isso, mas nesse momento eles podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e o Fluminense no meio do ano, praticamente próximo do meio do ano, né, no mês de abril, para maio, ficar sem 2 zagueiros, um deles titular da equipe, né, e disputando o Libertadores da América. O Fluminense não pode dar um mole desse. E procurar no mercado zagueiro, que é complicado também encontrar um clube com problemas financeiros. Então tem essa questão aí para resolver. Natan também, o contrato de empréstimo dele com o Fluminense termina agora em dezembro. O Fluminense tem que pagar 25 milhões de reais para ficar com o Natan. Há o desejo do Fernando Diniz na permanência dele, então tem que ter uma conversa com o Galo Mineiro. Não sei como o Fluminense vai fazer isso. Já teve notícia de que o Fluminense vai tentar um reempréstimo, mais um ano de contrato. Aí eu acho que o Fluminense vai ter que pagar mais 1 milhão, porque foi 1 milhão que o Fluminense pagou por esse primeiro empréstimo. Acho que o custo-benefício não é legal. Acho que ele não foi incontestável na passagem dele pelo Fluminense, com boas atuações. Oscilou muito, jogou mais vezes mal do que bem. E não vale 25 milhões. Né? Se o Fluminense quer, o Fernando Diniz quer manter esse jogador, acho que esse jogador é importante. Aí, meu amigo, vai ter que coçar o bolso aí, ou fazer uma composição, fazer uma troca com algum jogador, né? Mandando um jogador para o Atlético, ficando com o Natan. Mas, na minha opinião, acho que é um esforço desnecessário. Então, dezembro, acaba o contrato de empréstimo do Natan. Biel acabou o empréstimo dele com o Atlético Mineiro, ele está voltando para o Fluminense, ou ficando lá no Grêmio, né? Porque há o interesse do Grêmio, o Grêmio quer ficar com o jogador. Teve a primeira notícia de que o Grêmio achava muito caro pagar 9 milhões de reais para a permanência do jogador, pela contratação dele, o Grêmio queria um abatimento. Depois teve uma insistência por parte do Renato, que quer porque quer ficar com o jogador, e está aberta a negociação. Provavelmente ele vai ficar no Grêmio porto-alegrense, e o Biel também não joga mais com a camisa do Fluminense. Vamos ver se o Grêmio vai pagar por esse jogador, ou vai haver uma negociação com relação aos valores que o Fluminense tem a receber por essa cessão, né, dos direitos econômicos do jogador ao Grêmio. Volta de empréstimo. O Nascimento, né, o Nascimento e o Wallace. O Wallace voltou antes, né, porque o CRB não deu certo lá no CRB, então ele voltou uns meses antes. Agora o Nascimento também voltando 1 ou 2 meses antes do fim do contrato dele. Então, Wallace e Nascimento, 2 volantes retornando de empréstimo. Outro volante também, interessante, 3 volantes estavam emprestados.
O Nascimento estava emprestado para o Náutico, o Wallace para o CRB e o Caio Vinícius para o Goiás. Cara, o Caio Vinícius ele fez bons jogos pelo Goiás. Ele está voltando, mas pode ser que o Goiás queira o jogador novamente, né? Mais uma temporada lá. Ou ele ser emprestado para outro clube. O problema é que o contrato dele com o Fluminense vai até dezembro de 2023, né? Que é um ano, termina o contrato dele com o Fluminense. Aí um empréstimo, praticamente o jogador não joga mais pelo clube. Se emprestar por mais uma temporada, aí o Caio Vinícius não volta mais. Tem torcedor que gosta do Caio Vinícius e tem torcedor que não gosta. Eu acho que ele evoluiu lá no Goiás. Da última vez que eu vi ele jogar aqui no Fluminense não foi uma memória interessante. Mas no Goiás ele fez boas partidas e ganhou experiência, ganhou XP e foi titular grande parte do campeonato com a camisa do Goiás. Acho que valeria a pena o retorno desse jogador para a posição de volante, já que o Fluminense está à procura de volante no mercado, né? Tem uma especulação aí do Jair, do Atlético Mineiro, que eu vou falar lá no final. Então é essa situação. A rapaziada que vai sair, a rapaziada que pode sair e a rapaziada que está voltando de empréstimo. E o Miguelzinho, rapaziada, é o Miguel, o meia armador, saiu do Fluminense aí na justiça, uma treta lá, o pai administrando a carreira, um garoto estava com a cabeça no Fluminense, acabou saindo procurando as vias judiciais, foi para o Bragantino, não rendeu o esperado e não terá o seu contrato renovado. Aí, aceita ele de volta? Vai ser difícil, né, com o Mário lá, só se o Mário perdeu o mandato aí no final, nas eleições no dia 26 de novembro, vindo do outro presidente, quem sabe. Mas nesse momento a situação é essa, o Miguel não tem mais emprego. Foi avisado pela diretoria do Red Bull Bragantino que não quer os seus serviços para a próxima temporada. É administração de carreira. Talvez, se ele tivesse permanecido no Fluminense, né, ele poderia, aos trancos e barrancos aí, ou melhorando o rendimento, chegar a ser vendido para um clube da Europa, como a maioria dos garotos da base do Fluminense que chegam na equipe profissional consegue. Né? E o Miguel estava praticamente na equipe profissional quando ele foi buscar a justiça. Ainda tinha o Sub-23, que ele poderia jogar por lá, mas procurou as vias judiciais e acabou no que deu. Não rendeu e está sem clube na próxima temporada, com 19 anos de idade. Vai ser complicado para ele arrumar um clube. Então é isso aí. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. O Mário Bittencourt vai tentar convencer o Fernando Diniz a renovar o contrato antes das eleições. O Fernando Diniz não quer renovar o contrato dele antes do pleito. Por quê? Tem uma situação de incômodo entre ele e o Celso Barros. E o Celso Barros apoia as campanhas de oposicionistas ao presidente Mário Bittencourt. É um medo, não sei se há esse medo todo assim, do Mário não ganhar as eleições e o outro presidente que vier não querer o trabalho dele. O Marcelo Souto eu sei que já falou que quer a permanência do Fernando Diniz. O Rolinho ainda não se manifestou. Então ainda há essa incerteza com relação ao apoio do Celso Barros à oposição, por isso o Fernando Diniz segurou a negociação. Mas está praticamente tudo acertado. Mas o Mário está tentando convencê-lo a assinar o contrato um quanto antes de 2 temporadas. Vamos ver se vai acontecer. Também há o interesse do Atlético Mineiro na contratação do Fernando Diniz para substituir o Cuca. Então, fala em seleção brasileira, Atlético Mineiro, tem uns clubes aí que estão de olho no Fernando Diniz, mas pelo visto o Fernando já ficou apalavrado com o Mário Bittencourt nessa renovação para a próxima temporada. 2 anos de contrato para ele. Falando em renovação, Gustavo Ramalho, goleiro de 20 anos, renovou o contrato com o Fluminense até o ano de 2024. Ele que é a 4ª opção de goleiro do Fluminense, o 4º goleiro do clube, e está com o contrato renovado para as próximas temporadas. Bom goleiro, Gustavo Ramalho. E vamos falar aí do Jair? Cara, Jair interessa não só ao Fluminense, interessa também ao Grêmio, interessa ao São Paulo e ao Vasco. Cara, vamos lá. Na concorrência, o Vasco subiu agora da B para A. O Grêmio também subiu da Série B para a Série A. O São Paulo não conseguiu se classificar para a Taça Libertadores, vai pegar uma Sul-Americana. Já o Fluminense vai disputar uma fase de grupos da Taça Libertadores. Se tem um planejamento, se o camarada olhar para esses 4 clubes, opa, quem vai disputar uma Libertadores aí?
é o Fluminense. Então ele poderia muito bem escolher o Fluminense. Mas o meu questionamento com essa notícia da TNT Esportes é o seguinte: como é que o Fluminense vai entrar em negociação com um jogador que tem contrato renovado, renovou ano passado, até 2025? É isso mesmo, o contrato dele foi renovado até 2025. Será que o Atlético Mineiro não quer a permanência do Jair? Por que não quer a permanência do Jair? Se ele é tão bom jogador. Eu gosto muito do Jair, acho que o Jair é um jogador muito bom na marcação e tem uma boa qualidade no passe. Saberia fazer aquela função ali do André, até a função de camisa 8, que é a função do Martinelli. Seria um jogador muito útil, mesmo sabendo que tem o Nascimento voltando de empréstimo, o Wallace, tem o Alexander, que sabe jogar também, principalmente na posição de volante, não só na lateral esquerda. Não acho tanta necessidade assim na contratação de um volante. Bem que o Wellington já se despediu do Fluminense, então tem uma vaga de volante no elenco. Mas tem essa situação. Com todo respeito ao São Paulo, um time grande, o Grêmio é um time grande, o Vasco também. Então são clubes grandes que estão na briga por esse jogador. E o Galo? O que o Galo tem a dizer sobre isso? Ele quer botar o jogador para negociação? Como é que seria essa negociação? Seria por empréstimo? Porque eu só vejo uma possibilidade do Fluminense conseguir a contratação do Jair via empréstimo, porque não tem como o Fluminense chegar lá e pagar pela contratação de um jogador que tem contrato até 2025 com contrato vigente. Não sei de onde o Fluminense vai tirar dinheiro para isso. Nesse momento o Fluminense só pode chegar e contratar jogadores por empréstimo ou livres no mercado. Então vamos aguardar aí se essa coisa vai evoluir, esse interesse do Fluminense no Jair, que é bom jogador, mas é estranho para mim, um jogador com um contrato tão longo e num time grande como o Atlético Mineiro, está assim, livre para ser negociado e tendo pretendentes tão grandes pela posse e pelos direitos econômicos desse jogador. E eu vou ficando por aqui, pedindo o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Fui!